Bom, eu não sei nem como começar esse vídeo, porque esse episódio foi absurdo. Ele realmente tem como ser considerado um dos melhores episódios da série até o momento. E teve muitas revelações importantes, e que talvez você tenha perdido algumas coisas, ou tenha deixado algumas dúvidas a respeito delas. E por causa disso, eu irei falar sobre o que você perdeu nesse episódio, ou o que pode acontecer nos próximos episódios. E com isso, fico aviso de spoiler do vídeo, porque se você não assistiu o episódio ainda, vai ver, porque tá muito bom e você tem que ver. E bom, sei que ele acho que já deve tomar um spoiler da thumbnail, mas tirando isso, vamos começar com as teorias e as análises. E vamos começar falando do flashback do início do episódio, que nos revela bastante, mas ao mesmo tempo deixa muitas dúvidas. Eu vou começar com as revelações e depois eu vou falar algumas observações minhas. Esse flashback mostra que aparentemente existe algum tipo de jeito de curar ou neutralizar o Absolute Solver com aquele crucifixo. E que isso é muito interessante, que nos mostra que as pesquisas feitas naquela igreja deram resultados e que tinha alguns métodos de contenção para o Solver, como plano de contingência, como as sentinelas que, pra ser sincero, estavam lá? Estavam, mas fizeram nenhuma, né, minha gente? Só tava ali pra morrer. Fizeram nada. E também a Eve, que tinha o controle completo dela mesma e do Solver sem nenhum traço de corrupção do Solver. O que é muito interessante, eu vou falar um pouco mais sobre isso para frente. E outra coisa que eu quero falar também é quão poderosos os sonhos de Solver são. E quando ele está no poder total, ele consegue esconder completamente tudo que ele fez, com relativamente poucos efeitos, e que é outra habilidade que está se manifestando ser realmente muito poderosa. E também nós podemos ver que o colapso e a destruição do código Copenhagen foram causados pelo Nu, que o Solver fez enquanto ele ainda tinha um pouco de controle sobre a Nori. E quando o Nu caiu dentro daquele buraco de matéria que dava diretamente no core, já aparentemente. E como eu tinha falado antes, o Nu provavelmente é algum tipo de portal ao invés de um buraco negro, que nós vimos no final do episódio quando a Uzi cai nele e ela é teletransportada para algum local diferente do espaço, ao invés de somente ser destruída. E ela está de frente para algum tipo de núcleo de planeta ou um portal gigante com vários fragmentos de planeta em volta, que pode ser provavelmente parte da Terra e de outros planetas que o Solver consumiu ao longo do tempo. Mas eu vou deixar isso por aqui porque eu vou explorar esse assunto mais aprofundado num vídeo à parte. E durante a cena que assim faz o N ter um flashback para os eventos da destruição da Terra, nós podemos ver que o Solver aparentemente usa humanos para ajudar na criação de matéria orgânica, e que nos é revelado que assim usou os Murder Drones como sua força principal para o extermínio dos humanos. E isso serviu para conseguir mais matéria orgânica para o Solver, que nós podemos ver que está consumindo as pessoas e matando para ter mais matéria, e ajudar no desenvolvimento de mais Murder Drones provavelmente, e dos poderes do Solver que são todos relacionados com matéria orgânica também. E diga-se de passagem, eu não esperava que eles fossem mostrar uma cena com gore na série dessa, né? Mas os caras tiveram, como eu posso botar, não tem o título melhor de falar, não sei, tiver uma bola pra realmente fazer isso, porque os caras tava, não, eu não tô nem aí, vamos fazer esse gore, mesmo que seja um pouco censurado, vamos fazer esse gore porque vai ficar da hora. E ficou. E com isso nós podemos ver que os Murder não são só para destruir Drones, mas também para fazer todos os trabalhos sujos do Solver. E logo após o flashback nós podemos ver que a Nori estava viva, ela é só um core, mas ela ainda tem os poderes do Solver e o controle completo dele, sem nenhum efeito adverso, que nós podemos ver ao mesmo tempo que ela estava procurando o crucifixo por anos, tentando impedir o Solver, e isso foi mostrado na forma do mapa que já está lá, que ela já procurou vários e já tem vários crucifixos espalhados pelo local que ela procurou. E bom, que ela já sumiu há uns 18 anos, né, ou por aí, que desde que a Uzi, praticamente logo depois que a Uzi nasceu. E também nós podemos ver que os crucifixos são todos falsos e foram criados pelos cientistas para tentar enganar o Solver ou impedir ele completamente de encontrar o verdadeiro e destruir, para com que eles não perdessem todas as suas pesquisas. E outra coisa muito interessante que nos foi revelada pela Nori quando ela ainda está com ele na mina, é uma informação que explica muito a respeito porque os Murderers matarem os outros hosts do Solver. Isso estava escrito num papel que diz: quantos mais hosts marionetes, uma tradução direta de Puppet Hosts, menos controle garantido o Solver tem. E por isso que ele envia os Murder Drones, que ele considera como seus pets, e se explica o porquê eles têm consciência própria. E está no interesse do Solver destruir os outros hosts depois eles cumprirem seu papel, para que ele não perca sua influência. E que assim também fala para o N enquanto ele está na mina, que o esquadrão dele aparentemente é o único que ainda tem suas personalidades originais, porque assim achava ele muito interessante. Sabe, N, você é um dos motivos principais de eu querer que a sua equipe conservasse as suas personalidades. Você sempre me surpreendeu. E esse é o único motivo porque o N ainda tem sua consciência e se revelou contra o Solver, e não só obedece cegamente que nem a Jota. E falando da Jota, podemos ver que ela está destruindo todos os meios de sair do planeta para que ninguém consiga escapar da destruição e seguir eles para impedir de continuar destruindo e consumindo tudo o que tem por aí. Isso confirma que a Jota sabe que é assim dentro da roupa da Tessa. E falando nisso, aparentemente assim está sempre com fome por causa do Solver. Obrigada por liberar o meu caminho. Vamos comer.
E deve ser um dos maiores motivos porque ela destrói todos os planetas para tentar saciar sua fome constante. E também uma coisa que eu quero saber, por que o Ken tava agindo de uma maneira tão badass e com um pai decente durante esse episódio? Ele realmente mudou muito a partir do episódio 1, que deixou a filha pra morrer, até agora no episódio 7. Esse aí teve realmente um desenvolvimento de personagem. O Fi tá agindo bom, tá agindo que não merece, que nem ele devia ser dentro do episódio, mas antes tarde do que nunca, né? E também tem a Lizzie e o Ted que estavam indo procurar alguma coisa na nave dos Murder Drones. E aparentemente ela está fazendo isso a pedido de alguma amiga, que provavelmente será a V. O que significa que ou a V pediu para a Lizzie procurar alguma coisa lá antes dela entrar no laboratório, ou depois disso, o que nos mostrará que a V sobreviveu às sentinelas e está pedindo ajuda a Lizzie porque ela suspeitava de alguma coisa da J ou da Tessa. O fato de nós não vermos a morte dela nesse episódio indica que isso pode realmente acontecer. Agora eu tô meio que no 50-50, se ela tá viva ou não. Que agora tá realmente que não mostraram ela morta. Se tivesse mostrado ela morta nesse episódio, obviamente ela estaria morta. Mas não mostraram nada, nem mencionaram tirando o N querendo salvar ela no início. Então realmente eu estou agora no 50-50 se ela tá viva ou não. E se esse for o caso dela estar viva, ela provavelmente vai aparecer no episódio 8 para ajudar o Ted, a Liz e o Ken a lutar contra a J durante o último episódio. Bom, mas eu acho que eu já enrolei vocês o bastante a respeito do que realmente todo mundo quer saber e foi a maior surpresa desse episódio. Que é assim está usando a pele da Tessa como uma roupa. Tirando o fato de isso ter sido a coisa mais creepy de toda a série até o momento, também nos revela duas coisas muito interessantes a respeito da Sim. A primeira é que ela precisava de um humano para passar pelo sistema de segurança, que foram criados só para impedir os drones que nem ela. E segundo, que ela realmente tinha alguma ligação com a Tessa, porque ela poderia ter escolhido qualquer pessoa para isso, mas ela escolheu justamente a Tessa, porque ela, querendo ou não, devia gostar um pouquinho da Tessa, que nem ela falou no episódio, que era para ela não ficar na gala e tudo. E também isso mostra que a Sim tem algum certo tipo de interesse por alguns indivíduos, como a Tessa e o nosso N. Isso pode ter sido o seu maior erro, e que isso provavelmente vai causar sua derrota. E sobre a revelação da Tessa ter na verdade assim usando ela como uma roupa, e como eu já tinha falado antes, e algumas outras pessoas também, havia muitas indicações sobre isso nos episódios anteriores. Por exemplo, na aparição dela no episódio 3, que ela chegou matando um drone, que é uma coisa muito estranha, porque se ela tivesse tentando impedir o Solver, ela não chegaria matando qualquer drone. E outra coisa também, que ela estava agindo de uma maneira diferente no episódio 6 do que ela agia no episódio 5. De uma maneira mais misteriosa, e se refletia também nos seus movimentos e tudo. Por exemplo, em um momento específico do episódio 6, quando ela está com o N na maca, e quando ele está se apagado, ela se está numa posição que se lembra muito assim. E assim também sempre usou peças de roupa que eram muito parecidas com a da Tessa. E também durante o episódio 4 nós podemos ver aquele meio que fantasma da Tessa, que eu achava antes que era da Sim, mas aparentemente é da Tessa mesmo. E também outra coisa muito interessante é que na cena que elas estavam indo para o elevador no final do episódio 6, a Tessa simplesmente aparece do lado da Doll, apagada. E que, tá bom, isso a gente revela, pode ter isso só quando não tá prestando atenção, mas é meio já suspeito. E que ela não se portou nem um pouco com uma armadilha que era muito óbvia. Todo mundo sabia que aquilo era uma armadilha. Até o N, que é o mais leigo de todo mundo, olhou para aquilo. Não, é armadilha. E mesmo assim ela tava lá como se não se importasse. E outro fato interessante também é que as sentinelas atacaram ela mesmo ela estando dentro daquela roupa, porque não faria sentido para os humanos criarem as sentinelas e elas fazerem as sentinelas atacarem os humanos mesmo quando eles estão na roupa. Porque eles estão sempre usando algum tipo de traje, pelo tudo que a gente viu em Copper 9. Então não teria motivo para eles criarem as sentinelas e elas atacarem os humanos também, porque seria obviamente um perigo grande, né? Você já tem um problema com os drones, se as sentinelas já são um problema maior ainda. Não maior ainda não, né? Mas também seria um outro problema a mais. Então, a sentinela ter atacado ela foi realmente muito indicativo que ela não era uma humana. E que ela também achou que ela poderia controlar as sentinelas, o que pode indicar que ou ela tinha a memória da Nori, enquanto ela ainda estava com a Nori sob o controle, que ela controlou as sentinelas, ou ela será doida mesmo e achou que podia controlar. E também uma partezinha bem interessante, que se você olhar o braço que foi atacado pela sentinela, quando você vê a Tessa mais pra frente, no caso eu vou começar a chamar ela de Sim, quando ela, naquela cena que ela vai atacar o N e a Uzi, dá pra ver que tá machucado. Isso é um detalhe muito interessante. E também, pra quem tava prestando bastante atenção durante o episódio, tinha alguns indicativos disso durante o episódio 7 em si. Por exemplo, que toda vez que o Solver atacava, era quando a Tessa desaparecia. E também quando a Doll foi atacada, nós podemos ver por alguns frames do jumpscare que ela toma, que assim está usando a Tessa como roupa. E na moral, eles sabiam o que eles estavam fazendo quando eles fizeram isso, que essa cena é literalmente o caramba do jumpscare do Fox do FNAF 2. Não, me olha pra essa cena e me disse no jumpscare do Fox do FNAF 2. O cara sabia o que tava fazendo. E por causa disso, muito provavelmente a maioria das coisas, se não tudo que ela tinha dito durante o episódio 6, são mentiras ou manipulações. O fato de a gente ter começado a corrupção no Copper 9, esse sim provavelmente é verdade, porque nós podemos ver enquanto ela está analisando o computador para ver quais drones ainda estão ativos infectados com o Solver, é mostrado que realmente os cientistas fizeram experimentos em vários drones e os únicos 2 drones que conseguiram sobreviver
e não ser corrompidos completamente foi a Eva, que foi a primeira a ser salva do Solver e ter controle completo. E a Nori, logo após aquilo tudo que aconteceu, destruição do Core, e que a Eva realmente salvou ela. Isso também é um fato muito interessante, que a Eve e a Nori eram os únicos 2 drones que aparentemente têm o código nelas para impedir o Solver de tomar o controle. Bom, a Eva tá morta, bom, até onde eu sei, né? Porque a Nori voltou, não sabia, a Eva vai que ela volta, mas ela provavelmente tá morta, porque não faria sentido trazer a Eva de volta depois que a Doll morreu. Isso provavelmente pode ser algo que eles podem aprofundar mais no próximo episódio, como um jeito de tentar impedir o Solver. E a Uzi também, ela conseguiu cancelar o domínio do Solver sobre ela, temporariamente, mas não se esqueça que a Uzi não tá curada. Ela ainda pode perder o controle para o Solver no próximo episódio, o que é um fato que é muito interessante. Isso pode realmente fazer com que a Uzi e a Nori se juntem para tentar distrair esse meio que código, alguma coisa que os cientistas fizeram com aquele crucifixo de dentro da Nori, para tentar encontrar um jeito de impedir que o Solver tome controle de todos os drones que tem o Solver neles. Isso provavelmente pode ser um ponto muito interessante no próximo episódio, que vai reunir a Uzi e a Nori, e talvez seja o que pode ser o grande arma que eles vão usar contra si no último episódio. Bom, mas eu vou deixar por aqui minha primeira análise desse episódio. Eu tenho mais alguns vídeos em mente que eu vou fazer a respeito disso e algumas outras coisas, como minha teoria sobre o porquê, na verdade, são portais ao invés de buracos negros. Eu já falei de um pouco disso nesse episódio, mas eu vou aprofundar mais num vídeo específico. Um outro vídeo sobre o que eu acho que pode acontecer no próximo episódio, que será o último da série, infelizmente. Eu espero que tenha uma segunda temporada, provavelmente terá, mas obviamente não foi confirmado ainda. E talvez eu também faça um vídeo sobre a relação da Sim com a Tessa e a relação que ela tem com outros indivíduos durante a série, porque ela aparenta mostrar algum interesse por certos indivíduos, mas ao mesmo tempo não se importa muito com eles. E também tendo dito isso, se você quer ver qual foi a minha reação para o episódio 7, quando ele estava literalmente em estreia, eu postei, aqui eu vou deixar o recomendado no final do vídeo, e também eu acho que eu vou deixar na descrição se eu lembrar disso, né? E é esses vídeos que eu falei que eu tô planejando para sair esse mês ainda, e tendo dito isso, eu espero que todos vocês tenham uma ótima semana, e tudo de bom aconteça para vocês. Tchau!